Olá pessoal, estou aqui para trazer uma live a todos vocês, certo? A live que eu tinha prometido ontem, eu estou trazendo hoje para nós aqui nesse momento. Não tive possibilidade de ir à rádio, fiquei até de explicar a todos vocês, porque eu não tive condições de ir à rádio. Fiquei de explicar e agora vou explicar melhor porque que eu também não fui à rádio para poder fazer o programa lá da rádio. Então preferi fazer essa live aqui para poder comentar, falar sobre o Evangelho de Jesus e falar alguma coisa, e orar, né, por muitas pessoas. Tem tantas pessoas aí precisando da nossa oração, né? Nós temos amigos que estão precisando das nossas orações, pessoas que estão sofrendo por causa da Covid-19 que precisam da nossa oração. Né? Pessoas que estão em estado grave, né? Pessoas que estão passando problemas terríveis, nesse momento. E a gente precisa orar por essas pessoas, a gente precisa orar pela nossa própria vida, pedindo para que Deus possa nos ajudar nesse momento, ajudar a proteger a nossa família, né? Então, orar pela nossa própria igreja hoje, evangélica, né, no Brasil. Nós precisamos orar muito pela igreja para que Deus possa dar uma direção, para que Deus possa dar um rumo, né? O que nós estamos precisando hoje, a gente precisa de um rumo para seguir. E eu não fui hoje para a rádio exatamente porque alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava sentindo um pouco como se estivesse com alergia, gripe, né? Eu sou um pouco alérgico, eu tenho um problema de rinite alérgica também, né? Tenho um probleminha de rinite alérgica e eu achava que estava com crise, né? de rinite, eu achava que estava com alergia simplesmente, né? Passei então uma semana, 2 semanas, até que eu vi minha filha adoecer. A minha filha adoeceu, ficou um pouquinho febril, não adoeceu, mas ficou febril e um pouquinho mole. Então a gente ficou um pouco preocupado, levamos ela ao hospital. Ficou aquela dúvida se era Covid ou se era dengue, certo? Graças a Deus foram só 2 dias, né, de febre e depois ela voltou ao normal, graças a Deus, a saúde dela foi restabelecida. Mas eu fiquei com aquela na cabeça, né? Se for Covid eu vou fazer o teste. Fiz o teste na sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, né? Fiz o teste e quando foi na quarta-feira saiu o resultado do teste. Quarta-feira eu fiquei sabendo que estava positivo para a Covid-19 e não sabia, né? Para você ver como engana, tá? Você pode estar com a Covid e não saber. Você pode achar que está gripado e pensar que não está com Covid, está apenas com uma gripe, né? E pelo fato da gente não fazer exames, a gente não buscar fazer um exame, a gente acaba achando que não tem Covid. Aí não faz exame, acaba passando Covid para outras pessoas, né, porque você não fez exame. Mas se você tem aí alguns sintomas, se você tem gripe, se você não está sentindo sabor, se você não está sentindo paladar, né, o paladar que é o sabor, se você não está sentindo olfato, não é uma gripe normal, tá? Vá fazer o exame, faça o exame para poder você saber se você está com Covid mesmo. A paz do seu irmão Rosa Gadelha, estava agora nesse momento falando aqui, né, para a Genise e para todos que vão me ver. Eu ainda vou colocar aí, né, esse vídeo aí no Instagram, vou colocar também no YouTube, então muita gente ainda vai ver. Estava aqui falando sobre por que eu não fui fazer o programa na rádio hoje, né? E estava explicando que eu estava com alergia, passei alergia não, achava que estava, né, com alergia, estava com Covid. Ou melhor, não, eu achei que estava com Covid, achei que estava com alergia, estava gripado, né? Mas aí fiz o teste, né? Porque minha filha ficou com febre, passou 2 dias com febre, eu fui fazer o teste e acusou positivo para a Covid-19. Então, por conta disso, né, por causa do teste positivo, foi sexta-feira, saiu quarta-feira agora, né? Passou. Por causa do teste positivo para a Covid-19, achei melhor não ir para a rádio, mesmo porque a gente fica falando ali no microfone, e as pessoas, outros locutores também vão usar aquilo ali. Então, achei por bem fazer uma live em casa, né, a respeito do Evangelho, falar da palavra do Senhor e fazer uma oração pelos irmãos. Os irmãos sabem
do meu amor que tenho pela pregação do Evangelho, a palavra do Senhor, esclarecer o Evangelho de Jesus para as pessoas. Então, mais uma vez, nós vamos estar fazendo isso hoje, tá? Tô positivo, eu não sei agora nesse momento, mas a quarta-feira, sexta-feira, quando eu fiz o exame, estava positivo para a Covid-19, mas estou bem, graças a Deus, não estou sentindo nenhum sintoma. O máximo que eu senti de sintomas foi, como eu falei, né, alergia forte, fiquei com uma alergia muito forte, que deu sinusite em mim e eu senti que perdi um pouco do paladar. Né, senti que eu não estava sentindo mais o gosto da comida, eu não conseguia sentir o gosto da comida, e por conta disso me veio a suspeita, mas porém não fui fazer o teste. Né? Então, irmão, você está sentindo algum sintoma, faça o teste e tome as precauções que o Ministério da Saúde está colocando para todas as pessoas. Né? Use máscara, limpe as mãos com álcool em gel, não negligencie nisso, é o básico, né? O distanciamento social, não é isolamento social, é distanciamento, você manter pelo menos 2 metros das pessoas, se cumprimentar, não precisa pegar na mão, isso é o básico do básico do básico para que a gente possa não contrair e nem contaminar pessoas, né? Mas o fato é que o vírus está aí, você está andando na rua, você está se arriscando, você pega, às vezes você nem sabe, e tem pessoas que provavelmente quando a gente pegar, a gente pode passar, e essas pessoas que a gente passar, podem ser pessoas que vão chegar em estado grave. Né? Eu não cheguei, estou aqui, graças a Deus, falando com vocês, mas Deus me livre, eu passei para alguém, uma pessoa que está mais vulnerável ao vírus, e desenvolva o vírus da forma mais grave possível. Aí, meu irmão, a minha cabeça não vai ficar muito boa, né? Saber que eu contraí o vírus e passei para uma pessoa e essa pessoa está, por exemplo, numa sala de UTI, está entubada, enfim. Então, a gente, para evitar isso, distanciamento social, máscara, álcool em gel, a gente precisa fazer o básico realmente para poder não contaminar pessoas, para poder não fazer com que pessoas venham sofrer por nossa causa. Né? As pessoas não entendem isso. Acham que não, a gente pode pensar, a gente não pode pensar nas pessoas não, né? Tem pessoas que têm dificuldade de pensar dessa forma, né? De você manter o asseio para poder evitar, né? Você não se contaminar e, consequentemente, não contaminar outras pessoas. Isso é amor cristão também, né? Então, o fato de você se isolar, o fato de você fazer distanciamento social, tudo isso é amor cristão. Então, a gente precisa realmente, a gente precisa colocar essa maneira de vida agora, nesse momento, infelizmente, né, de pandemia, a gente colocar essa maneira de vida como uma forma da gente viver. Né? A gente tem que se habituar, infelizmente a gente tem que usar máscara, infelizmente a gente tem que estar direto no álcool em gel, infelizmente tem que estar lavando a mão, infelizmente a gente tem que estar com o distanciamento social, certo? Então a gente precisa fazer a nossa parte, todo mundo tem que fazer a sua parte, para que a gente possa passar por isso da maneira mais tranquila possível, né? Eu acredito que nós vamos passar por isso, não vai ser para sempre, a gente não vai ficar para sempre usando máscara, a gente não vai ficar para sempre, agora para sempre talvez a gente fique tomando vacina, infelizmente, né? A gente precisa tomar vacina, esperamos aí, se Deus quiser, que os cientistas, né, dentro dos seus estudos, possam desenvolver uma vacina mais eficaz, uma vacina cada vez mais eficaz, né? Ao ponto dos vacinados não contraírem mais o vírus, ao ponto dos vacinados não contraírem mais o vírus. Então é isso que nós desejamos, é que as pessoas realmente vivam felizes, volte para o seu comércio, volte para o seu trabalho. Nunca defendi aqui que o trabalhador não pode trabalhar, sempre falei nas minhas falas, sempre disse que se eu fosse um autônomo e dependesse do meu trabalho para poder ganhar o meu pão, infelizmente não daria para mim ficar fazendo isolamento social, ficar dentro de casa, apenas ganhando R$ 250 por mês. Eu iria sair para poder trabalhar. Eu sempre disse isso. Claro, se utilizando dos cuidados que eu acabei de falar agora, né? Álcool em gel e todos esses cuidados que a gente precisa fazer. Sempre falei assim, nunca falei o contrário, mas eu percebi uma coisa, meu irmão.
se nós não buscarmos se vacinar, porque a única esperança que nós temos de imunização hoje é a vacinação. Não existe mais essa imunização de rebanho sem vacinação. A vacinação é primordial para que a gente possa alcançar uma imunização de rebanho. Antes achávamos que simplesmente passando o vírus uns para os outros, né, e chegasse a pelo menos 43% da população, a 50% contraísse o vírus, a gente chegaria provavelmente a uma imunidade de rebanho e aí não haveria mais tantas mortes. Isso já foi mostrado que não existe isso, porque o vírus ele está agora direto, né, sofrendo mutações. E essas mutações, as pessoas, por exemplo, que pegaram um vírus no começo da pandemia, voltaram a pegar, contrair novamente. E existem relatos de pessoas que se vacinaram 2 vezes e contraíram, claro, da forma mais leve, mas contraíram novamente o vírus. E aí, como é que fica esse negócio de imunização de rebanho, simplesmente fazendo com que as pessoas vão trabalhar aleatoriamente, sem nenhuma restrição? Isso aqui é um outro detalhe que eu gostaria de explicar antes de entrar na palavra do Senhor, a questão da restrição. Gente, a restrição, ela é necessária, certo? É necessária a restrição. A restrição, ela é por um momento, é um momento só, não é para sempre. É um momento que nós estamos vivendo. O momento que a gente vive hoje é um momento de pico, como no ano passado, no começo de março. Vocês lembram? No começo de março nós tivemos um pico de contaminação por coronavírus, né, o início da pandemia. Aquele momento foi terrível, foi pior do que esse agora, porque naquela época a gente não tinha nenhuma informação, então a correria foi grande para ir nas farmácias, para poder pegar o álcool em gel, a gente louco tentando comprar o álcool em gel, tentando comprar máscara e não tinha, e foi aquela loucura, foi terrível, a primeira onda de coronavírus no Brasil, certo? Foi terrível. E não sei se vocês lembram, mas naquela época houve restrição, as pessoas também pararam de ir às ruas, né? Também houve decretos do governador para poder ir levando exatamente essa restrição a todas as pessoas. Logo em seguida, quando diminuiu o número de mortes e o número de contaminação, as pessoas voltamos às igrejas, foi uma volta gradual e voltamos à igreja. Voltamos à igreja. Não com 100% do lugar, né? Não 100%, mas voltamos, né? As cadeiras todas distantes uma da outra, que é a nossa obrigação realmente em fazer, né? Deixar as cadeiras uma longe da outra, mas voltamos a funcionar. Infelizmente, né? Dezembro, começo de fevereiro, março, janeiro, fevereiro já começou a segunda onda, o segundo pico, né? Por causa das variantes, né? Como eu falei, o vírus está direto agora mudando, né? Várias mutações, várias variantes, e aí houve a segunda onda. Teve que haver restrições novamente, infelizmente, porque nós temos vulnerabilidade. Como eu falei a vocês, nesse papo de imunidade de rebanho, simplesmente fazendo com que as pessoas se contaminem, isso não vai fazer, não voga mais porque as pessoas estão pegando vírus pela segunda vez. Então não vale mais a pena, não existe imunização do organismo da pessoa para o coronavírus, mais por causa das variantes. Então, a única esperança hoje que nós temos, infelizmente, é todos nós corrermos para se vacinar. E só assim é que nós vamos atingir uma imunidade de rebanho capaz de fazer com que a gente não venha mais ter restrições, não venha mais fechar o comércio, não venha mais fazer nenhuma dessas coisas, entendeu? Então a gente precisa realmente se vacinar. A esperança que nós temos, eu acredito, Jesus, é porque a vacina vem da China, não importa de onde é que vem, a gente precisa vacinar, a gente precisa realmente fazer isso para que a gente volte à vida, pelo menos mais ou menos ao que era antes, né? Infelizmente, gente, é a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é ir nessa direção, é o que nós temos hoje, certo? Irmão, quando você foi fazer o exame, deu Covid-19, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Eu estou positivo para Covid-19. Estava falando aqui para os irmãos. Estou positivo para Covid-19. Fui no médico, o médico passou os medicamentos. Passou azitromicina e passou ivermectina. Tu comprou? Não, eu não comprei. Por quê? Eu não comprei pelo simples fato de já ter a fase mais crítica da doença eu já ter passado. Eu já estava
Eu teve uma época realmente que eu estava muito gripado, muito nariz entupindo, queimando tudo, parecia que eu estava... eu comecei a perder um pouquinho do paladar. E eu desconfiava, mas como eu não fazia o exame, não tinha total certeza e fui viver a vida normal. Fui trabalhar, fui fazer as minhas coisas normalmente. Né? E a gente não sabe. Aí a minha filha adoeceu, eu estava explicando aos irmãos, tá? Minha filha adoeceu, passou 2 dias febril, aí foi que eu fui fazer o exame. Fiz o exame, aí constatou, realmente estava positivo para a Covid-19. Aí fui ao médico, né? Porque eu trabalho, tenho colegas. Inclusive, quando eu disse que eu estava positivo, os colegas ficaram tudo louco, né? Meu Deus, eu trabalhei contigo, eu fui para tal operação contigo, eu fui fazer isso contigo. Pois vá lá, meu amigo, faça o teste também para ver se você está com Covid também, tá? Então, eu fui ao médico, o médico passou ivermectina e azitromicina. Tu comprou, Jesus? Não, eu comprei porque eu já tinha passado pela fase mais grave da doença em mim, né? Eu já estava me curando, não tinha mais coriza, eu não tenho mais nada. Então não precisa, eu achei que não, vou comprar não. A azitromicina é um antibiótico fortíssimo, né? E a ivermectina, eu nem sei para que serve, qual é o benefício dela para a Covid-19. Mas se eu tivesse descoberto a Covid no auge da doença, teria comprado e teria tomado. Por quê? Porque foi uma prescrição médica. E eu teria tomado esses medicamentos, sim. Então, meu amigo, se o médico passou, tome, tá? São os medicamentos que nós temos hoje para tomar. Ivermectina e azitromicina. Detalhe, nenhum deles passaram para mim cloroquina, hidroxicloroquina, não passaram nada disso para mim. Só passaram azitromicina e ivermectina. Se eu tivesse no auge da doença, teria tomado de boa. Então, não se preocupe com isso, não. Tome, tá? Mas graças a Deus já estou bem. Bom, essas são as considerações que eu tinha para fazer, né, a respeito do fato de não ter ido fazer o programa no estúdio da rádio. Não fui exatamente por conta do resultado positivo para a Covid-19. Estou aqui descansando, tentando manter o isolamento, não fui mais na minha mãe. Aprendi até a fazer o café em casa, porque eu ia todo dia tomar café junto com a minha mãe. Ia tomar o café da manhã e o café da tarde junto com a minha mãe. Tive que também parar, né, por uns momentos aí com isso. Né? Estou em casa, sozinho hoje porque minha esposa está trabalhando. Infelizmente dentro de casa não dá para fazer um isolamento social, né? Minha filha bem, porque minha filha também não deixa. Isolamento social para pobre é difícil, irmão. Porque aqui a gente não tem onde se isolar, não tem empregada doméstica, pobre não tem empregado, pobre não tem ninguém para fazer a comida para ele, então tem que fazer a comida, tem que se relacionar com a galera dentro de casa. Imagina aí uma pessoa que mora dentro de um vão só, né? Como é que vai fazer um isolamento social? Não existe isso não para pobre, entendeu? Infelizmente o isolamento social é para quem tem uma mansão, tem uma casa, uma empregada, para fazer dentro de casa, claro. Para fora a gente pode fazer, né? Para poder não ter muito contato com o vizinho, muito contato com a mãe, com o pai, muito coisa, isso aí dá para fazer. Agora, dentro de casa fica difícil realmente fazer. E para quem sai, para quem é pai de família e que só ele é que vai buscar as coisas, que vai para o supermercado fazer as coisas, como eu. Né? Fica muito difícil eu ficar em casa, por exemplo, com a Covid-19. Aí tive que sair para fazer compra. Irmão, infelizmente, irmão. Aí eu tinha que usar máscara, passar álcool em gel, fazer mal mungango com medo de passar, para não passar Covid para as pessoas, né? Infelizmente, quem é pobre se lasca. Como eu falei para vocês, olha, lockdown, eu falei num vídeo que eu fiz, né? Lockdown no Brasil não funciona mesmo, mas por quê? O problema é estrutural. O problema não é porque o lockdown não funciona, porque o lockdown funciona e funciona muito bem. Se todas as pessoas se isolarem, se as pessoas estiverem em casa, é claro que não vai haver contaminação. É claro que o caso de contaminação vai descer. Isso é científico e lógico, né? Não precisa nem você fazer um estudo científico para você chegar a uma conclusão simples, né? Se você passa o vírus para as pessoas por meio da transmissão oral, por meio de saliva, por meio do toque, se a transmissão acontece dessa forma, se eu isolo as pessoas, isso é lógico. Se eu isolo as pessoas, não vai haver contaminação, isso é lógico. Não é porque o lockdown não funciona. Lockdown, a palavra é confinamento, né? A palavra traduzida, confinamento.
Não é porque não funciona, é porque não tem estrutura no Brasil para fazer. Nós temos transporte público precário, não é de hoje, é de sempre. Aí a gente vê, por exemplo, São Paulo, o povo, todo mundo entrando dentro dos ônibus, aperta, parece uma lata de sardinha. Aí as pessoas ficam falando, reclamando, né? Ah, olha aí, quer fazer isolamento social com o povo, mas não resolve o problema do transporte público. Meu amigo, o problema do transporte público no Brasil nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido, não é na pandemia que vai ser resolvido, não. Aquela lotação sempre existiu. A lotação sempre existiu. Infelizmente, no Brasil, a lotação sempre existiu. Né? Então, para você ver o problema estrutural que existe no Brasil para a gente fazer lockdown, não existe lockdown para um país onde a maioria da população é pobre, não pode ficar dentro de casa, tem que trabalhar. Então, não dá para fazer lockdown. O problema é estrutural. Não dá para fazer por muito tempo. Naquele vídeo eu estava incentivando as pessoas a se vacinarem. Para quê? Para que a gente não tenha mais restrição, para que a gente não tenha mais lockdown, para que a gente possa voltar a trabalhar, para que a gente possa voltar a viver, gente. Então a gente precisa tomar vacina. Você não vai virar jacaré, você não vai ficar doente, você não vai desenvolver câncer, não vai. Tá? Não existe comprovação científica para nada disso. Né? Existe muito blá blá blá, falação, mas não existe comprovação científica de que a vacina vai provocar doença em você. Porque se assim fosse, a gente não precisaria vacinar nossos filhos de vacinação, com nenhuma vacina. E o que mais a gente faz com um filho recém-nascido é vacinar ele, é ou não é? Tem até cartão de vacinação. Né? Tem até cartão de vacinação. Né? Agora, além da vacinação contra a Covid, a gente tem que vacinar também contra a gripe, né? H1N1. E eu sempre se vacinei, nunca tive problema nenhum, e muito pelo contrário. Eu já percebi que quando eu me vacinava contra H1N1, até a gripe, eu não pegava nenhum tipo de gripe, né? Me defendia contra tudo isso. Então não tem problema nenhum a questão da vacina. Você pode se vacinar que você vai se dar bem, você vai se imunizar. Você vai se vacinar para se imunizar, não é para poder virar isso, virar aqui, ficar doente, não é, tá? É simplesmente uma questão de cidadania, de você pensar no próximo, você pensar na coletividade, na sociedade, não só em você mesmo, né? Não só na sua ideologia, mas pensar também no outro. Não existe algo mais cristão do que você tomar uma vacina? Não existe. Não existe, porque você pensa em você e você pensa no próximo. Eu nem quero pegar e nem quero que o outro pegue. Né? Não existe nada mais cristão do que isso.